A nossa convidada de hoje, doutora Jussara Souza, irá bater um papo com a gente sobre os caminhos para a comunicação não violenta nas instituições policiais. Doutora Jussara é especialista em direitos humanos e segurança pública, mestra em gestão social, advogada e membro do Instituto Jurista Negras. Nossa convidada de hoje, doutora Jussara Souza, colega aqui da Polícia Civil do Estado da Bahia, já aposentada, irá conversar com a gente sobre os caminhos para a comunicação não violenta nas instituições policiais. Doutora Jussara é especialista em direitos humanos e segurança pública, mestra em gestão social, advogada e membro do Instituto Juristas Negras. Doutora Jussara, seja bem-vinda. Antes da gente tratar desse tema de suma importância, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória na instituição Polícia Civil. Seja bem-vinda. Obrigado. Bom dia, Jorge, doutor Jorge Figueiredo. É um prazer enorme estar aqui participando desse podcast e dentro de uma ação da sua gestão, que vem sendo festejada, com muito empenho em favor de todos os policiais e tanto policiais acaba atingindo também, policiais, escrivães, delegados. Sim, perfeitamente, todos os colegas. Eu vejo que tudo é um conjunto. É um conjunto. E um depende do outro e estando uma parcela bem, todos vão ficar bem e, sobretudo, a sociedade. Sim, então, é um prazer enorme esse canal de comunicação com a sociedade que nós abrimos, como parte da instituição. Doutora, fico feliz muito em lhe receber aqui, agradeço pelas palavras e confesso que a senhora está muito nova para estar aposentada, mas vamos aí. Na verdade, queria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória, da sua experiência, esse método, Caminhos para a Comunicação Não Violenta, me chamou muita atenção e me desperta uma curiosidade, gostaria muito de te ouvir, mas no primeiro momento me fale da sua trajetória na instituição, quando entrou, por onde passou, suas experiências na Polícia Civil. Pois é, Jorge, doutor Jorge, desculpe, viu? Tá te chamando o tempo todo de Jorge. Não, fica à vontade. É uma informalidade de muito respeito da gente, e carinho, Então, eu ingressei na Polícia Civil e para Salvador, que já foi uma grande oportunidade. Na época já veio direto para a capital. Na época já vim direto para a capital. Apesar de entender depois que é muito importante esse caminho passar pelo interior do estado, eu acho que dá um upgrade na carreira muito escola, grande, uma segurança, é uma escola. Mas como eu passei por vários bairros, que vulnerabilizados, que nós sabemos, onde havia e ainda há, infelizmente, um alto índice de violência. Então, isso também veio agregar muito valor para a minha missão dentro da polícia. E após 10 anos de casa, como plantonista, eu assumi titularidades de diversas unidades. E eu posso marcar como muito importante também os 6 anos que passei como titular à frente da delegacia, da 28ª delegacia, que é a Delegacia do Nordeste. Então, num trabalho de aproximação com a comunidade. Uma experiência muito grande, certamente. E onde fiz grandes parcerias, tanto com o público interno, quanto com a própria comunidade. Até porque não tem como ser diferente. Nordeste de Amaralina, eu acho que para a gente desempenhar um trabalho de excelência, qualquer um, no todo. Mas essa aproximação com a comunidade, certamente, ela retrata um grau de credibilidade, para com o profissional e para com o cidadão baiano. E além dessa unidade, dessa territorial, passou por alguma especializada? Foi territoriais? Passei sim, passei pela delegacia de homicídio, criança e adolescente. Criança e adolescente também é uma grande escola. Grande escola. Uma grande escola, mas não como titular, como delegado assistente, Assistente, na época, ainda era considerada como plantonista. Depois mudou para delegado assistente, não é isso? Mas sempre voltada nessa perspectiva de pessoa, de olhar para um olhar diferenciado. Isso, um olhar diferenciado com relação tanto aos meus pares
quanto aquelas pessoas que chegam, que vêm se socorrer do atendimento policial. Então, eu sempre tive muita atenção ao público ao qual nós tínhamos que acolher, né? Aí agora você me deixa claro assim que desde essa época você já tinha esse olhar, né? Uma visão que dava um tratamento ao ser humano, né? Às pessoas, não só os da comunidade, a população, mas os da casa. É notório, né? Todos nós sabemos da instituição Polícia Civil, todos nós colegas, que a senhora é uma estudiosa, né? A senhora é uma pessoa que busca sempre conhecimento, que participa de eventos, de palestras. E aí eu digo, em que momento você começou a identificar essa competência, né? Esse dom, né? Com o trato, com a matéria, com palestras, né? Com ensinamento, esse próprio método aqui, Caminhos para a Comunicação Não Violenta, que eu queria até entender, né? Como foi... Explicar um pouco esse método, eu acho que nem todo mundo conhece. Eu, em especial, ouvi pela primeira vez agora, né? E me interesso muito em saber mais. Então, eu sempre fui uma pessoa ligada a uma corrente, né? A uma corrente, no caso, humanista. Perfeito. Sabe? Então, os direitos humanos, dentro do atendimento policial, sempre me chamou muita atenção. E tanto sim que com 2 anos de casa, depois que eu fiz um curso de especialização e trabalhei também na especializada que foi criança e adolescente, né, eu fui convidada a ministrar aulas de instrução aos novos escrivães, né, Um curso policiais, de formação, né? um curso de formação, delegado de polícia, inclusive que continuo até hoje nessa tarefa, mesmo estando aposentada. Então, esse curso sempre me deu, não é, as ferramentas necessárias para que o meu espírito se sentisse feliz, acomodado, no sentido de desenvolver um trabalho com essa expertise, né? De atender, de realizar a escuta, de ouvir, né? De ouvir e de tratar o ser humano para além do fato que ele estava envolvido, mas como pessoa humana, efetivamente, independentemente da posição em que ele estava, Correto. como autor, como vítima, ou, como eu disse antes, os meus pares, no caso, os policiais, os colegas, os delegados. Então, essa questão do trato, eu, inclusive, ministrando aulas de direitos humanos, eu sempre digo, olha, a questão crucial, não é que a gente sempre vem trabalhando com a questão de indicativos. A gente sabe quais são os reclamos da sociedade, não é? O que é, onde é que o calo aperta. E o grande problema poderia ser resolvido exatamente nessa relação interpessoal. Que é exatamente uma comunicação não violenta. E essa comunicação não violenta, ela pode se dar tanto de forma verbal, quanto, inclusive, de forma corporal. O gesto, o olhar, sabe? Tudo isso fala muito. Como o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano, que, inclusive, desenvolveu essa teoria nos Estados Unidos, esse método nos Estados Unidos, exatamente na época em que se estava buscando combater a segregação racial, né? Aquelas pessoas não brancas sofrem até hoje muitas dificuldades, tanto lá quanto em todos os lugares, como aqui também, que é o nosso foco, nosso objeto de estudo. Então, o Rosenberg ele cria esse método, né, de comunicação não violenta, e que é uma das balizas da mediação, que é um método de não violência, não é? De devolver às pessoas a condição de sujeito. Então, de cidadão. Então, você que foi objetificado, que foi tratado de uma maneira infantilizada, você precisa se assenhorar do seu poder, de quem você é. Então, tudo isso converge para o meu interesse na aplicação, não é? desse método nas minhas relações, que não são só profissionais, tá? Na vida da pessoa. É muito mais fácil, inclusive quando você transversaliza essa questão da comunicação não violenta
com a questão da relação no ambiente de trabalho, na sua relação familiar, você encontra respaldo e segurança para agir e a entender que está no caminho certo. Então, por exemplo, quais são os 4 pilares importantes da comunicação não violenta? Por exemplo, você observar, não é? Você observar, você se assenhorar daquele ambiente, você ouvir a pessoa é como se fosse contextualizar a situação. Entendi. Então, a partir dessa observação e você também se colocando nesse lugar de sujeito, né? Não é você ir de uma entendendo forma, o lugar do outro, né? Isso, entender o lugar do outro, mas para você entender o lugar do outro, você tem que se entender. Né? Você tem, por isso que você tem que se conhecer. No primeiro momento tem que se conhecer. Não é? Você tem que se conhecer para que você possa observar e saber como é que aquela situação está chegando a você. Que sentimentos aquela situação traz para você. Porque ele se pauta na verdade. Né? Só fazendo um parêntese, eu fiz tive um bate-papo na UAB lá de Camaçari, não é? E foi muito interessante, porque uma das perguntas foi: a senhora, com esse viés humanista, como foi? Porque as pessoas têm uma ideia, ainda tem, muito estereotipada da nossa casa, né? Que também eu considero como tal, nossa casa, claro. Que no caso é a Polícia Civil em especial. Então, como é que a senhora, com esse olhar humanizante, né, consegue se relacionar dentro do ambiente policial? E a minha resposta foi com coerência, perfeito, sabe? E autenticidade. Então, por que isso? Para isso é fácil, eu vou dizer que eu estou no caminho. Eu não vou dizer que você vou resolver, conhece e tal. Não, eu estou no caminho, mas busco isso. O que é importante é você buscar refletir sobre as questões. Né? Aquilo me incomodou, por que me incomodou? Não é? Ao invés de partir para um ataque ou uma situação de conflito, gerar ali uma situação de conflito, por que me incomodou? Parar um pouco, respirar, que é muito importante. Então, após, só para concluir esses 4 pilares, então você parte daí para buscar, depois que aquilo tocou em você, qual seria a necessidade para que aquela situação fosse resolvida. O que é que pode deixar as pessoas confortáveis? Então, o filósofo Bobbio, por exemplo, Norbert Bobbio, ele diz que o conflito não é algo ruim. O conflito é importante para as pessoas chegarem a um consenso. A um consenso. Traz até uma maturidade, né? Isso. E o consenso não significa você ceder só por ceder, ou então criar polos opostos, não. Você pode até continuar achando que a sua posição é a mais correta, mas você tem que ceder, num ambiente democrático, à posição majoritária. Correto. Né? E buscar caminhos até para solucionar aquela situação, não é? De uma outra forma, já que você tem aquela bandeira, você acredita naquilo, você vai buscar outros meios. Mas você tem que ver também o momento. Então, o tempo, eu vou acrescentar aí aos pilares de Marshall, né? O tempo, não é? Então, depois dessa necessidade, você vai chegar o quê? A pedir, ver o que é que pode, e aí fazendo uma analogia, o que é esse pedido que ele coloca é exatamente a solução. Como é que você vai resolver esse conflito? Como é que você vai sanear? Como é que você vai sanear? Qual o tratamento que você vai dar? Então, para isso, você tem que olhar o outro de uma forma horizontal. Tá certo? A verticalização existe, claro, existem, as pessoas hierarquicamente estão cada uma numa posição, mas isso não quer dizer que você esteja num lugar de melhor enquanto pessoa humana. Perfeito. Tá? Eu acho que você tem que ouvir. Então, a questão da escuta, tá? É muito importante. E quando você toca no assunto, no método, Marshall e tal, você me falou logo da questão da segregação racial e outros tipos de segregação, que eu acho que a pior de todas é a segregação social. Né? Aqui vê a questão financeira, quem tem mais, quem tem menos, que eu acho que é uma segregação pior, porque engloba... Né? Mas, assim, esse olhar diferenciado, né? Esse tratamento, e quando você fala na questão da hierarquia, eu acho que esse método ele vem para trazer muita coisa de benefício, em especial a questão da saúde mental, até dos próprios policiais. Né? A gente fala da população, que a população há muitos anos já está buscando isso, ela quer isso como serviço,
né, na prestação de serviço no âmbito da segurança pública, ela quer mais esse olhar diferenciado do que, às vezes, o próprio resultado. Né? Ela quer ser entendida, ela quer ser ouvida, ela quer ser recepcionada, ela quer ser abraçada. E dentro da instituição vejo isso também, a necessidade que as pessoas, igual ao cidadão, ela também quer ser vista. Né? Porque às vezes a gente vê na questão de hierarquia, isso afeta muito a questão da saúde mental. Eu vou entrar não no Estado, mas na seara nacional. Quantas vezes a gente está vendo noticiários, eu vi agora um de Minas, há um tempo atrás tem um de Goiás, falando da saúde mental na segurança pública. Né? Então esse método ele é passível de ser aplicado até internamente, né? Não só na prestação de serviço enquanto policiais, enquanto delegados de polícia, mas na relação pessoas, como você falou, né? No dia a dia, né? Seja na sua casa, seja com seus amigos. É isso, e daí você puxa para um assunto muito importante, que é a questão do assédio moral, não é? Quer dizer, se você não trabalha essa questão de relação interpessoal, não é? E você também enxerga o outro de uma maneira inferiorizada, invisibilizada, sabe? Eu detesto, desculpa essa expressão, essa história de cancelamento. Cancelamento por quê? Que virou moda, né? A pessoa não me diz mais respeito, a pessoa abandona. E no ambiente de trabalho, como é que isso se dá? Não é? Como é que se dá? E aí, trazendo para o nosso recorte também, que a gente tem que interseccionalizar. Você não pode falar de gênero e raça, tá? Você não pode, na verdade, ao contrário, falar de assédio moral sem falar da questão de gênero e raça. Por quê? Porque são grupos que foram estigmatizados na formação estrutural da nossa sociedade. Da nossa sociedade. Então, e você imagine, entre pessoas, não é? Quem trata o outro como diferente? Então, a gente não está querendo dizer, vamos criar supremacia às avessas. Não é isso. Existe uma questão crucial que foi a questão do racismo e do sexismo dentro da nossa sociedade de uma forma estruturante, porque as instituições promoveram isso. Eu posso te dar uma série de exemplos que marcam, tá, como o Estado forjou essa sociedade racista de uma maneira legal, a partir de leis. Tá? A partir de leis. Então, como é que você passa todo um período de formação de uma sociedade proibindo outras pessoas, pela questão de origem, da cor, de frequentar a educação, de aprender a ler, de aprender a escrever? Todo mundo sabe que é uma ferramenta importante para o seu desenvolvimento social, econômico. Da cidadania, então é por isso que a questão da reparação, ela antecede a questão social. Porque existem questões que foram impregnadas na nossa sociedade de uma maneira estruturante e que precisam ser, e que a partir daí foram desencadeadas várias questões. A questão da diferença de classe, tá? A questão do subemprego, tudo isso foi gerado a partir daí. E você, olha, o Frei Beto, ele não é o Frei Beto, não, é o Frei Davi, da Educafro. Ele fez um estudo muito interessante e ele demonstrou 7 atos oficiais do Estado que promoveram toda essa situação que nós vivemos até hoje. Vou te dar um exemplo muito simples. Já falei da educação, porque na época do Império, os pretos, os escravizados, eram tratados como pessoas menores, animais, e que eram portadoras de moléstias e que poderiam infectar toda uma sociedade. Não é? Absurdo. Além, na questão da terra, por exemplo, na época da Lei Áurea, por exemplo, já havia muitos negros libertos. Tá certo? Já havia, mas a terra, ela não foi deixada em poder daqueles que já estavam cultuando e que desenvolviam tecnologias para isso. Você sabe que os negros africanos, eles tinham tecnologias nos seus lugares de origem, certo? Como o ferro, dominavam a plantação de arroz e várias outras coisas, mas eles foram banidos. Eles foram retirados da sua terra e foram tratados como marginais.
Tá? Foram colocados à margem da sociedade. Né? No momento da industrialização, quem foi trazido para ocupar esses espaços de trabalho foram os europeus. Mas tudo isso numa política de tentativa de embranquecimento, dizendo que queria que o Brasil, tá? Haja vista a própria, na época de Getúlio Vargas, queria que o Brasil tivesse a aparência da classe dominante do mundo. E por isso foi proibido, por exemplo, a entrada foi promovida a entrada de europeus, italianos e tal, foi dado terra, foi dado incentivo, como até hoje se dá, né? Com redução de taxas de tributação, tudo isso para que venham explorar e tal, mas naquele momento não, os pretos, os negros já estavam aqui dominando a tecnologia nos espaços, né, de organização social nos quilombos e foram perseguidos. E a mendicância começa aí, sabe? E outra coisa, ele trata, por exemplo, da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai. Por que colocaram, chamaram os pretos, os escravizados, para se alistar? Para morrer, houve uma redução abrupta na população, colocavam no fronte como escudo humano. A nossa história é triste. Né? É muito triste, entendeu? Então, isso tudo é passível de reparação. Aí, quando eu faço esse cruzamento de comunicação não violenta, de assédio moral, tá? E da questão da discriminação, eu estou querendo mostrar que esses sujeitos que são tratados como objeto, como outro, como diferente, e sofrem muitos problemas de discriminação. Por exemplo, no assédio moral, você está falando, uma mulher preta, por exemplo, está falando, não raro, outras pessoas vêm e interrompem a fala dela. Interrompem a fala dela, subliminarmente, o que é pior. Quer dizer, se ela não tem letramento racial, se ela não tem conhecimento de toda a história de construção, de quanto se lutou para chegar até aqui, por que da importância do dia 25 de julho, né? Dia da mulher negra, latino-americana e caribenha, por que a ONU instituiu esse dia como Dia Internacional e por que a presidenta Dilma, né, também sancionou a lei dizendo que este dia é o dia dessa mulher, nessa condição. Porque são mulheres que precisam de ações afirmativas. Serem empoderadas. Então, essa comunicação não violenta passa por esse letramento, por essa consciência. Porque um líder, ele vai saber trabalhar com a diversidade. Não adianta dizer, é moda, ESG, os objetivos de sustentabilidade, os objetivos de inclusão, direitos humanos, né? Mas na prática, no dia a dia, você vê diversos comportamentos que acabam anulando toda uma tipo assim, algo, eu não gosto de dizer também, mas eu vou dizer, em inglês, aquela coisa daquela maquiagem, daquele boticário, né? Não pode. Então é por isso que eu acho que é muito importante quando você faz esse cruzamento, eu trago essa questão da comunicação não violenta como importante para a pessoa, ali as lideranças e todos, porque o assédio moral, por exemplo, ele não se dá somente numa posição hierárquica, tipo do superior àqueles que são seus subalternos, entre aspas, os seus colaboradores. Não, se dá da maneira vertical também. Não se dá só da maneira vertical, se dá também da maneira horizontal. Então, entre pares, colegas, que é triste, tá? Porque vem de onde? Vem da sociedade, doutor Jorge. Vem da sociedade. E é por isso que todos nós precisamos nos unir para diminuir até extirpar esse mal, porque não existe democracia com racismo. E isso é um atraso para toda a sociedade, todo o planeta. Doutora, tocando dentro ainda desse viés, eu fico vendo assim, algumas políticas públicas, né, direcionadas nesse sentido, mas em especial eu queria falar um pouco da Polícia Civil do Estado da Bahia. A gente teve agora a criação de um novo departamento, né, com foco nos vulneráveis, né, que seria da Coercídio, só que agora virou um departamento mais robusto, com a visão, pelo menos tem como objetivo ter um olhar diferenciado, ter um foco, né, uma atenção direcionada. No olhar da senhora, é um grande passo, né? No âmbito da Polícia Civil, a gente vê um departamento desse sendo criado, até porque outro dia estava pesquisando na internet, eu não vi outros estados
né, com um departamento com essa temática, assim, né? Aí eu fiquei imaginando, eu falei, pô, eu acho que a gente está dando um passo de suma importância, não só dentro da instituição para com nossos pares, mas para a própria sociedade, né? Você tem um departamento, a gente tem departamentos como o Draco, o DEIC, que foi criado, né? O retorno do DENARC, né? Departamentos fortes no combate a... Mas aí você vê a criação de um departamento com esse olhar. Né? Sim, doutor Jorge, um passo muito importante, porque, mas que, inclusive, eu não falei, mas antes de me aposentar, o último setor que trabalhei na polícia foi exatamente no escritório de projetos e processos. Verdade, verdade. Né, que é importante demais esse negócio de vivenciamos, escritório de projeto. Né? uma equipe muito potente, verdade. lá, doutora Ilma, não é? Paiva, desculpa, Ilma Paiva. Acho que Poliana estava, não sei se já estava. Poliana não, Poliana tava chegou chegando depois. Mas esse diálogo com a doutora Poliana já estava, né? Uma equipe fantástica, doutora Edilamar, né? Pô, doutora Edilamar, saudade da doutora Edilamar. Sim, Tatiana, várias, doutora Sava Verbena, não é? Cristiane, muita gente legal, assim, comprometida com esse olhar, e nós trabalhamos na concepção desse departamento, não é? Primeiro era uma coordenação, mas eu acho que é um passo muito que dá a devida importância a esse setor. Sabe? É muito importante, mas a gente colocou também como requisito a questão do letramento, como uma questão imperativa para que todos os servidores policiais tivessem um letramento racial, o curso, o treinamento, a capacitação, com foco, porque olha, a educação é tudo, doutor Jorge. A educação constrói e destrói. Então, a gente precisa pensar na desconstrução de todos esses estigmas que foram... ao longo dos anos da história. Ao longo das histórias que foram incorporados, como a invisibilidade da história do negro. Então, a Lei 10.639, que obriga as escolas, né, a desenvolver, a recontar essa história, colocar todos os povos em lugar de todos os construtores da sociedade. Mostrar realmente, não invisibilizar um em detrimento do outro. Então, é muito importante que seja uma ação efetiva, sabe? Um momento de louvor para a instituição. A instituição para a sociedade baiana, né? Para a sociedade, né? Porque o primeiro passo, o passo mais importante para combater, para as ações antirracistas, é o reconhecimento de que o racismo existe. Existe. Tá? É isso que eu fico imaginando, por que demorou tanto, isso. Né? O racismo, o sexismo. Como demorou, não estou falando só do racismo, mas estou falando também, como é o nosso tema, o sexismo, não é? Você infantilizar, para que coisa pior do que o assédio sexual, né? Para uma mulher. Né? Uma mulher, aí eu estou falando genericamente, não é? Você tratar a mulher de uma maneira desqualificante, não é? Colocá-la sempre num lugar de inferioridade, de chicana, essa palavra não sei nem se existe, mas no meu tempo. Então, isso tudo, gente, adoece. Tá? Então, existem pessoas que acabam enlouquecendo, que precisam passar por terapia, porque você ter a sua imagem reduzida, não é? Você se vê ou pela cor da pele, pela sua condição de gênero, não é? Uma pessoa, hoje você é livre. A liberdade é base para essa comunicação não violenta, porque a partir do entendimento que você compreende a liberdade como um princípio maior, né? E o respeito à dignidade da pessoa humana, você vai conseguir se relacionar de uma maneira mais calma, mais tranquila, repetida. Por que não respeitar o nome social? Correto. Por que não? Por que não? O que tem? Não é? Por que fazer aquela leitura estereotipada de alguém pela cor da pele ou porque está usando uma roupinha mais simples? Não é? Você não sabe o que aquilo vai trazer para o outro. Então, é importante que a gente una, tá, todas essas ideias, né? Que a gente trabalhe a questão da psique, tá, do psicológico, né? Porque a educação, olha quantas áreas são interseccionalizadas. Quantas áreas são interseccionalizadas para você chegar a alguém que desiste.
E desiste, como vários exemplos. Não, minha filha, para que você está aprendendo isso? Para que você vai estudar nessa escola? Para que você vai se arrumar uma vez? Não, uma vez, uma pessoa não avisada, eu fui convidada para ir para uma reunião na instituição. Que isso não fala de mim, não. Fala dele, da imagem que ele própria, tem, né? da instituição. Da instituição. Né? Então, a minha titular não podia ir para a reunião, era uma reunião do staff, e aí ela pediu que eu fosse. Né? Quando eu olhei para ela e disse assim, mas eu não estou com traje adequado para ir. Isso quer dizer, minha estima e o respeito à instituição era elevada. Perfeito. Concorda comigo? Certo. Era elevada porque eu achei que eu não estava com a aparência, a altura de participar de uma reunião. Daquele ambiente, daquele momento. Muito eu acho que tudo tem a ver, né? Estava exatamente muito descontente. Uma reunião, para que se preocupar com isso? O colega, né, falou, para que isso? Para que bobagem? Não, não é bobagem. Para mim não é bobagem. Porque eu acho que você, em respeito aos seus pares, e em respeito à ritualística da instituição, é importante. Eu não estou falando de coisas de marca, nem nada disso, não. Às vezes você está num ambiente de trabalho mais descontraído e você vai para uma reunião que é uma coisa que pede um pouco mais. Eu acho que é importante isso. Eu sempre tive esse conceito também. Eu acho que é importante. Eu mesmo, quando eu estava nas cidadezinhas pequenininhas, cidades de 15 mil habitantes, eu não ia numa reunião formal, né, no fórum, na comarca, às vezes até na Câmara de Vereadores, na audiência. Eu sempre buscava, nem respeito à instituição, Isso não diz do seu poder econômico, não. Isso diz do respeito que você tem à instituição e às outras pessoas. Né? Ela leva a sério aquilo. Tá? Então, eu acho que são questões que essas questões só são demovidas a partir, nem todo mundo vai se terapeutizar, óbvio, né? Mas é importante, mas o autoconhecimento, a inteligência emocional depende, né, desse autoconhecimento. Porque é a partir do autoconhecimento que você se autodetermina. E para você se autodeterminar, você se posicionar, você precisa conhecer, sabe, fazer uma lavagem mesmo, em todos essas questões que acabam atrapalhando o seu processo evolutivo, o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Então, está tudo muito imbricado, sabe? Então, eu não posso dissociar. Então, a gente aqui, fechando, eu acho, me pedindo licença para dar um pequeno fechamento, mas eu acho que a gente aqui, para não fugir mesmo do tema, a gente interseccionalizou essa questão da importância da comunicação não violenta. Nas relações de trabalho, sobretudo no atendimento policial, sabe? E com foco muito importante, como uma das questões mais adoecedoras que tem a questão de gênero e raça. Né? E isso tudo eu mostrei como isso foi construído ao longo da nossa sociedade. E por que a Convenção Interamericana, a nossa legislação contra todas as formas de discriminação, admite ações discriminatórias positivas, tá? Porque existe a necessidade premente de reparação. Porque quem inventou o racismo, quem inventou a discriminação, não são os vulnerabilizados, mas aqueles que ocupavam um lugar dito hegemônico de poder e que se achavam donos das vidas das pessoas e do lugar, sabe? E das histórias dos outros. Queriam preservar o que tem, né? O controle. Exatamente. É uma história triste. Agora, doutora, essa temática a gente fala muito, uma coisa que eu sempre falo, né? A gente sempre fala de preconceitos, racial, né? Na questão de sexo, de gênero e tal. Mas eu acho que um dos piores é a questão social, sabia? Porque o que eu percebo às vezes na sociedade? Ainda que diga assim, tem racial, mas tem dinheiro. Né? Ainda que diga sexual, mas tem dinheiro, é diferente. Então, até dentro da instituição, né, você vê, né, mas se tem um poder aquisitivo, ele está num grau de igualdade, né, ou até vê como acima. E o que é pior, né, porque a gente vê aqui o nosso estado em si, né, tem uma história bonita, mas uma história forjada com
com muitos momentos de preconceitos, né, no todo, né? A gente vê isso muito. E é o que eu digo assim, fico feliz, né, quando eu vejo a criação de um departamento como esse. Fico feliz como vejo uma colega delegada como a senhora, né, com esse conhecimento todo, com essa segurança do que fala, né, de estar promovendo, né, como foi dito no início, cada um fazendo sua parte, né? E agora a senhora acabou de fazer sua parte, nós estamos fazendo nossa parte, né, levando isso através do podcast, levando não só para os associados, para os policiais, mas para o cidadão, mostrando o quanto a gente, como delegado de polícia, a gente consegue ter essa visão, é uma visão plena da vida real, né? E cada um buscando essa maturidade, né? Quando você fala, primeiro se entender é isso, é você trazer essa maturidade de evolução, né? Não tem como você ajudar alguém ou entender um outro se você não se conhece, se você mesmo não se entende. Então, só para manifestar meu agradecimento por sua presença. Tenha certeza que outras temáticas dentro do que foi dito aqui, a gente poderia construir, acho que uns 5, 6, 7 podcasts, né? Só dentro do que a gente falou aqui num momento tão rápido, mas ao mesmo tempo tão profundo. A ADPEB está à sua disposição. Gostaria muito de tê-la aqui na parte acadêmica, né? Quero a gente trazendo projetos. Eu acho que a ADPEB tem um compromisso também com a sociedade baiana nessa parte social, né? Da gente trazer coisas novas para implementar, fazer com que a ADPEB, que o próprio podcast se torne uma ferramenta, um canal de comunicação, buscando, né, a sua contribuição enquanto entidade, nós enquanto delegados de polícia, enquanto cidadãos, né? Mas é meu agradecimento, ratificar. Fica à vontade de fazer suas considerações finais e muito obrigado. Sim, eu concordo com você, quero agradecer também e entendi a sua posição com relação à questão do preconceito social, né? Eu, só para puxar um gancho, dizer que é uma consequência. Né? É uma consequência. Tá? É uma das consequências foi exatamente essa diferenças, né? De classe. De classe e isso, porque e quanto mais quando existe a questão de raça. De raça. Sabe? É mais porque forte, né? eu vou te dizer que eu, por exemplo, como estou trajada, já fui diversas vezes vítima de olhares um pouco Triste. e inclusive não estou falando dentro da instituição, mas eu estou falando dentro da sociedade e recentemente numa agência bancária. Sério? E nós estamos desenvolvendo um trabalho de letramento, porque agora vamos partir para uma prática. Por isso que eu quero muito agradecer e muito parabenizar você, sua equipe, porque você é uma pessoa, me parece que tem um pouco dessa minha coisa, minha ânsia. Eu acho que a gente já teorizou bastante. Bob mesmo, bastante. Norberto Bobbio, que para mim é uma referência também, assim como Djamila, assim como que chama a atenção para as questões de Djamila Ribeiro, não é? Com relação às questões de ações antirracistas, quer dizer, não basta você dizer, eu não sou racista, e como é que você age no seu dia a dia? É por isso que eu trago essa questão da comunicação não violenta. Como é que você se comporta no seu dia a dia, dentro de sua casa? Como é que você trata, você reconhece essa mulher que é empregada doméstica, que está na sua casa como alguém que talvez não tenha tido, certamente não, oportunidade? Você reconhece o que é processo de favelização? Por que a maioria das pessoas não brancas na Bahia é a maioria da população carcerária? Por que não investe? Já que é a maioria da população, por que elas não estão ocupando cargos de poder ou morando com todas as suas satisfações de vida, né? Se a maioria proporcionalmente já que é maioria. Por que se admite isso? Então, e uma outra coisa muito importante é que tudo isso que a ciência da estatística nos trouxe, sabe? Muito importante. Tudo isso é possível fazer. Todas as políticas públicas, elas dependem de dados. Porque dados é que se transformam em informação. Então, você analisa, você parte, você vê. Então, hoje, eu te digo com toda tranquilidade,
Por exemplo, existe racismo no Brasil? Existe. E o racismo se apresenta a partir de quê? A partir de uma exclusão perversa que foi construída ao longo da nossa civilização. Então, e tudo o resto é consequência. É consequência. Eu só vou te dar mais um exemplo que o Frei Davi trouxe, que foi a lei do sexagenário. Sabe? Como foi que começou a mendicância? Não é? Quando você liberta aqueles empregos. E outra, será que a lei do sexagenário atendeu realmente o seu objetivo? Se a média de vida das pessoas... Quanto tempo de vida você acha que um escravo vivia? Chegava a 60 anos? Quem chegava a 60 anos? Além de ser uma falácia, porque naquela época, 60 anos, nem os reis, nem a burguesia chegava, sabe? E aí você coloca a lei do sexagenário dizendo que vai libertar os escravos a partir de 60 anos, porque primeiro, e se ainda existisse um grande número de escravos àquela época, naquela idade, naquele momento doente já, pela força de trabalho exercida. Que oportunidade teria? Que oportunidade teria? Então essas marcas, Jorge, doutor Jorge, elas estão como sombras marcadas no DNA de todas as pessoas. Por mais que elas não se deem conta, é uma marca que você traz e que você precisa se deparar com elas para ajudar a contribuir. E como eu disse, para mudar. Como eu disse, não é um problema da pessoa preta, negra, do indígena, do trans, da mulher trans, do homem trans. Não é um problema só nosso. É um problema de toda a sociedade. Porque essa horizontalidade, ela só vai ser atingida, o respeito mútuo, a partir de que nós solucionemos todas essas amarras. Porque são amarras para a vida de qualquer pessoa. Então eu agradeço e espero que a gente tenha novas oportunidades. Fala mais sobre o assunto. E quem sabe outras pessoas aqui no bate-papo, uma roda de conversa. Oi, ó, fica a dica aí, né? E quero estar. Eu gostei. E como também quero salientar que como eu faço parte do Instituto Juristas Negras, né? Como uma das um dos membros fundadores, nós estaremos realizando um evento agora no Rio de Janeiro e aqui em Salvador no final do mês. Tudo isso marcando essa questão discutindo a questão do papel da mulher negra nesse processo, né? 19 anos, desde da instituição da data pela ONU, não é? Em 1992 para 2023, 19 anos. Muita coisa avançou porque eu estou aqui. Nós estamos aqui. Olha o departamento aí, tá? Mas ainda temos muito. E quem nos diz que ainda temos muito a fazer, além dos nossos olhares, observando, é a estatística. Tá? A estatística. Ali é seco, ali você vê ali a realidade. É seco. Quantos por cento de pessoas estão empregadas? Quantos por cento de pessoas estão custodiadas? Tá? Quantos por cento de pessoas ocupam cargos de liderança? Estratégica. Quantos? Entendeu? Então, isso tudo nos diz alguma coisa. Até aquelas pessoas que são pouco estudadas, se fizer um esforço, olha para a sociedade e vê que por que esse desnível? Por que isso? Porque só agora, com a lei de cotas, que esse grupo Instituto Juristas Negras, ele foi gestado, né, criado por uma jurista que tem feito um serviço, uma militante, uma peregrinante, que é a doutora Lívia Vaz, tá? Que é do Ministério Público. Nós fazemos parte desse grupo. Eu abracei esse projeto com unhas e dentes, e doutora Kiara Ramos, que é procuradora federal do Recife. Elas escreveram um livro muito importante, que é A Justiça é uma Mulher Negra, mas o título é chamativo, mas depois você vai lendo o livro. Eu convido vocês a lerem o livro de A Justiça é uma Mulher Negra, e também o livro que a doutora Lívia escreveu agora, né, sobre cotas raciais. Me estendeu um convite para ela, hein? Vim aqui falar sobre o livro. Que ela remonta todos os porquês, e traduzindo aqui, porquê da necessidade de uma política inclusiva. Ela remonta a história, ela faz uma análise muito pertinente
sobre essa questão. Então, o livro dela, Cotas Raciais, eu ia trazer para mostrar aqui. Mas já fica a dica aí, né? Muito importante para que a gente leitura. possa conhecer. Então, é isso que a gente quer. Vou voltar aqui, tá? Agradecer e dizer que hoje em dia o que se quer é coerência e verdade. Ah, que bom. Ei, fechou no padrão nosso podcast. Brigadão, viu? Espero numa próxima oportunidade retornar para a gente continuar o assunto. Não percam os nossos próximos episódios. Se inscreva, curta e compartilhe. Até a próxima. Obrigado.